Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos ao curso de Matemática do professor Alfredo. Na aula de hoje vamos fazer uma introdução ao estudo da trigonometria, aplicada ao triângulo retângulo e a um triângulo qualquer. Temos aqui um triângulo ABC, retângulo em A. O lado que está na frente do ângulo reto é o maior lado, é a hipotenusa, os outros dois são os catetos. Nós vamos considerar aqui um ângulo beta e vamos tirar aqui algumas razões trigonométricas para esse ângulo beta. Primeiro, o seno do ângulo beta é definido como o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto ao beta é o que está na frente, seria B, dividido pela hipotenusa, que é A. O cosseno é definido como o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E o cateto adjacente, que está do lado desse ângulo beta, é o C, dividido pela hipotenusa A. E a tangente do ângulo beta é definida como a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Cateto oposto B pelo cateto adjacente C. Vamos ver um exemplo numérico. Colocamos aqui um exemplo de um triângulo bem conhecido, com os lados 3, 4, 5. São números pitagóricos, atendem ao teorema de Pitágoras. O quadrado desse, que é 9, mais o quadrado desse, 16, dá 25, é exatamente o quadrado da hipotenusa. Se você for tirar aqui o seno do ângulo beta, que seria o cateto oposto, 3, dividido pela hipotenusa, 5. O cosseno, cateto adjacente, 4, pela hipotenusa 5, e a tangente, cateto oposto pelo adjacente, seria 3 sobre 4. Nós podemos colocar esses resultados em porcentagem. Aqui seria equivalente a 60%, não é isso? O cosseno, 4/5, seria equivalente a 80%, e a tangente, 3/4, equivalente a 75%. Bom, o que nós podemos interpretar disso aqui? Se o seno de beta é 60%, significa que o cateto oposto ele corresponde a 60% da hipotenusa. O cosseno igual a 80% significa que o cateto adjacente é 80% da hipotenusa. E a tangente igual a 75% significa que o cateto oposto corresponde a 75% do cateto adjacente. Vamos completar aqui um quadro do seno, cosseno e a tangente para alguns ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus. Começamos pelo seno, depois cosseno e depois pela tangente. Tem até uma musiquinha, né? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Raiz do que não é 1, então aqui não precisa colocar. Aqui raiz, 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 raiz. Aqui não precisa, uma vez que a raiz de 1 é 1. Tudo sobre 2. Tudo sobre 2. Aí fica aquela musiquinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Raiz do que não é 1, tudo sobre 2. E a tangente? Você vai dividir o seno pelo cosseno. Quando você divide isso por isso, cancela o 2 com 2, vai ficar 1 dividido por raiz de 3. Você racionaliza, vai chegar em raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 é isso sobre isso. Como é um termo dividido por ele próprio, o resultado vai dar 1. E a tangente de 60, isso dividido por isso, cancelo 2 com 2, vai ficar a raiz de 3 sobre 1, que dá a raiz de 3. Agora, uma coisa que a gente pode observar é que o seno de 30, que é meio, é igual ao cosseno de 60. O seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, é igual ao cosseno de 30. Vamos anotar? Então, está aí. Agora nós podemos generalizar. Quando dois ângulos são complementares, quer dizer, quando a soma deles dá 90 graus, o seno de um
é o cosseno do outro. E o cosseno de um é o seno do outro. Agora vamos sair para você tirar um print. Representamos aqui um círculo trigonométrico, dividindo aí nos seus 4 quadrantes, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. A origem, o 0 graus é aqui nesse ponto A, né? Aqui seria o 90 graus, aqui os 180 graus, 270 e aqui fechou nos 360 graus. Nós vamos ver ainda nessa aula que você pode usar também uma outra unidade para medir os ângulos, que é o radiano. Depois nós vamos ver que 90 graus corresponde a π sobre 2 radianos, 180 graus π radianos, 270 3π sobre 2 radianos. E nós agora vamos considerar esse triângulo sombreado e vamos tirar daqui o cosseno desse ângulo alfa. O cosseno é o cateto adjacente, que seria x, dividido pela hipotenusa, que aqui é o OM. Mas o círculo trigonométrico, ele tem raio unitário. Então esse OM aqui, ele vale 1. Então aqui vai ficar x dividido por 1, que é x. O seno desse ângulo alfa seria o cateto oposto, que é y, dividido pela hipotenusa. Então seria y sobre a mesma hipotenusa OM, e isso aqui vai dar y sobre 1, que é y. E a tangente do ângulo alfa, agora nós vamos considerar esse outro triângulo aqui de fora, OAB. Aí a tangente seria o cateto oposto, que é Z, dividido pelo cateto adjacente, que é OA. Mas OA também é o raio do círculo. Então ficaria Z sobre 1, que é igual a Z. Nós agora vamos fazer um resumo. Primeiro vamos sair para você tirar um print e depois vamos fazer um resumo disso aí para você. Então, quando você tem um determinado ângulo alfa e você quer ver aonde que está o cosseno desse ângulo, você vai pegar esse ponto M e vai projetar aqui no eixo dos x. Então, o eixo dos x, eixo das abscissas, passa a ser o eixo do cosseno. E quando você quer o seno, você vai pegar esse ponto e vai projetar no eixo dos y. Aí você mede daqui até aqui, você terá o seno do ângulo. Então, o eixo dos y, das ordenadas, passa a representar para nós agora o eixo do seno. E o eixo da tangente é um eixo vertical, passando pelo ponto A. Para você determinar a tangente desse ângulo alfa, você vai pegar esse ponto com o ponto M, vai ligar um no outro até encontrar o eixo das tangentes. Encontrou nesse ponto, mede a distância desse ponto ao ponto A, você terá a tangente do ângulo. Resumindo, daqui para frente, eixo deitado é o eixo do cosseno. Você pode até guardar. Quem está deitado está com sono, cosseno, ok? E o eixo em pé é de quem está sem sono. Eixo em pé é o eixo do seno. Agora, desse círculo trigonométrico aqui, nós vamos tirar o seno e o cosseno dos ângulos 0, 90, 180 e 270. Lembrando que seno é no eixo em pé. Então, se eu quero o seno de 0 graus está aqui. O seno seria a ordenada, o y desse ponto, o deslocamento vertical desse ponto. Ele não tem deslocamento vertical. Então, o seno de 0 é 0. O seno de 90 graus está aqui. Então, o seno de 90 é você determinar a ordenada desse ponto. A ordenada desse ponto é exatamente o raio do círculo trigonométrico, que é igual a 1. 180. O seno é a ordenada desse ponto, é o deslocamento vertical desse ponto. Ele não tem deslocamento vertical, então o seno de 180 é 0. E aqui em 270, o deslocamento vertical no eixo dos senos
desse pontinho aqui seria essa distância daqui até aqui, que é o raio do círculo, só que para baixo, portanto, menos 1. Agora, o cosseno é você olhar o x, a abscissa dos pontos. Então, aqui, 0 graus, o x desse ponto, o deslocamento dele no eixo dos x, é o próprio raio do círculo, portanto, igual a 1. Aqui em 90 graus, o cosseno seria o x desse ponto, o deslocamento dele no eixo dos x. Não tem, portanto, é 0. 180 graus, o deslocamento desse ponto seria o raio do círculo, porém para a esquerda, portanto, menos 1. E o cosseno de 270 é o deslocamento desse ponto na horizontal, no eixo dos x. Não tem, portanto, igual a 0. Vamos sair para você tirar um print. Isso aí. Em trigonometria, é muito comum você trabalhar com ângulos que caem no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante. Para determinar as funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente, de arcos que caem nesses quadrantes, nós teremos que fazer uma redução ao primeiro quadrante. Nós vamos te mostrar agora como fazer essa redução. Nós estamos admitindo aqui que BC, AD e EF são paralelos. Então, esse arco AB é igual ao arco CD, que é igual ao arco DE, que é igual ao arco AF. Se você sai desse ponto e vem até esse, você percorreu aqui um arco que nós vamos chamar de X, seria esse arco AB. Se você sai desse ponto e vem até esse ponto D, você percorreu um arco de 180 graus, ou π radianos. Agora, quando você sai desse ponto, vem até o ponto D e depois você volta a esse arco CD, então você voltou um arco aqui igual a X, então acompanhe aí direitinho. Saiu daqui, veio até aqui, 180 ou π, agora você voltou a X. Então aqui você vai ter π menos X. Agora imagine que você saiu daqui e veio até aqui. Então, você andou 180 graus, ou π radianos. Agora, você vai andar mais esse arco aqui, mais x. Então, aqui você teria π mais x, ou x mais π, da mesma forma. Quando você sai daqui e dá uma volta completa até aqui, você percorreu um arco de 2π radianos, 360 graus. Agora, quando você sai daqui, percorre a circunferência toda, vem até aqui, mas depois você volta esse arco AF, que é x. Então, aqui você terá 2π menos x. Vamos ver um exemplo numérico. Vamos imaginar que você tivesse aqui um arco no primeiro quadrante de 30 graus. Então, esses 4 arcos são todos iguais a 30 graus. Então, saiu daqui, veio até aqui, percorreu um arco de 30 graus. Saiu daqui, veio até aqui, 180, voltou 30, 150 graus. Saiu daqui, veio até aqui, percorreu um arco de 180 graus, mais 30, 210 graus. Saiu daqui, veio até aqui, percorreu um arco de 360 graus, mas voltou 30 graus. 330 graus. Mais um exemplo. Imagine que você saiu daqui, veio até aqui com um arco de 60 graus. Então, esses 4 arcos são todos iguais a 60 graus. Saiu daqui, veio até aqui, percorreu um arco de 180, mas voltou 60, 120 graus. Saiu daqui, veio até aqui, 180, mais 60, 240 graus. Saiu daqui, percorreu a circunferência toda, 360, mas voltou 60, 300 graus. Uma coisa que você deve observar é que do primeiro quadrante para o segundo quadrante, você usa sempre o suplemento do ângulo, né? Vamos entender direitinho, sem decorar, né?
Do primeiro para o terceiro, você usa o diametralmente oposto, oposto por um diâmetro, né? Então a defasagem que você tem daqui para cá é de 180 graus. E do primeiro para o quarto quadrante, nós usamos o replemento do ângulo, é o que falta para inteirar 360 graus. Uma vez que você aprendeu a fazer essa redução ao primeiro quadrante, agora você pode calcular seno, cosseno e tangente de um arco que não esteja no primeiro quadrante. Por exemplo, se você quiser calcular o seno de 150 graus, os 150 graus, o seno dele você tem que projetar no eixo do seno, que é o eixo em pé. Seria esse valor aqui. E o seno de 30? É a mesma coisa. Agora vamos ver o cosseno de 150. Cosseno você tem que projetar no eixo deitado. Então o cosseno de 150 você projeta aqui no eixo deitado, seria esse valor. E o cosseno de 30 seria esse valor. O cosseno de 30 é positivo, enquanto que o cosseno de 150 é negativo. Então eles são simétricos. Vamos ver mais um exemplo. Imagine que você queira calcular o cosseno de 300 graus. 300 graus está aqui, o cosseno você vai projetar no eixo deitado, seria esse valor aqui. O cosseno de 60 é exatamente o mesmo valor. Se eu quiser, por exemplo, o seno de 240 graus. 240 graus está aqui, seno você vai projetar no eixo em pé. Então, o projetor seria esse valor aqui. O seno de 60 graus é o mesmo valor em módulo, mas o seno de 240 graus é negativo, enquanto que o seno de 60 graus é positivo, etc. Com isso, você pode determinar seno, cosseno e tangente de qualquer ângulo que não esteja no primeiro quadrante. Uma outra observação importante é o intervalo de variação do seno e do cosseno. Eles assumem um valor máximo igual a 1 e um valor mínimo igual a menos 1. O cosseno máximo ocorre aqui para o ângulo de 0 graus, né? O cosseno de 0 graus vale 1, enquanto que o valor mínimo ocorre aqui no 180 graus. O cosseno de 180 graus, menos 1. E o seno máximo ocorre aqui no 90 graus, o seno de 90 é igual a 1, e o valor mínimo do seno ocorre aqui no 270 graus, vale menos 1. Agora vamos sair para você tirar um print. Nós agora vamos ver as relações trigonométricas num triângulo qualquer. Inicialmente, a lei dos senos. Desenhamos aqui um triângulo qualquer, ABC, com os ladinhos A na frente do vértice A, B na frente do vértice B e C na frente do vértice C. A lei dos senos diz que os lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. O que significa isso? Que existe uma razão constante entre os lados e o seno dos ângulos opostos. E essa razão é igual a 2r, onde esse r é o raio do círculo circunscrito. Vamos mostrar isso. Nós construímos aqui um diâmetro CD, então passando aqui pelo centro da circunferência. E quando nós estudamos ângulos, nós vimos que todo triângulo inscrito numa semicircunferência, ele é um triângulo retângulo. Então esse ângulo que nós indicamos aqui em vermelho é um ângulo reto, 90 graus, porque ele tem o vértice na circunferência e ele vale a metade do arco que ele enxerga. O arco que ele enxerga é esse arco CD, que é um arco de 180 graus. Portanto, ele vale a metade, 90 graus. A mesma coisa acontece com esse ângulo vermelhinho aqui em cima. Ele vale 90 graus porque ele vale a metade do arco que ele enxerga e ele enxerga esse arco CD de 180 graus. E nós vimos também que ângulos inscritos que enxergam o mesmo arco são iguais. Então, esse ângulo laranja aqui, ele tem o vértice na circunferência e ele enxerga esse arco BC. A mesma coisa desse ângulo alfa aqui, ó. Tem o vértice na circunferência e enxerga o mesmo arco BC. Então, esse ângulo aqui também é alfa. O mesmo acontece com esse ângulo aqui.
ele enxerga esse arco AC, que é o mesmo arco visto por esse ângulo beta aqui, né? Enxerga o mesmo arco. Então, esse ângulo aqui em cima vale beta. Agora, no triângulo BCD, se você tirar aqui o seno desse ângulo alfa, nós vimos que o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o seno de alfa vai ser A sobre a hipotenusa, que é 2Rs. A sobre 2Rs. E se você considera o triângulo ACD e tira daqui o seno de beta, então vamos lá, seno de beta, cateto oposto, que é o B, dividido pela hipotenusa, que é 2Rs. Comparando essas duas relações, você chega na lei dos senos. Se nessa equação você passa o 2Rs para cá e o seno de alfa para lá, vai ficar 2Rs igual a A sobre seno de alfa. Está escrito aqui. Faz a mesma coisa aqui, vai ficar 2Rs igual a B sobre o seno de beta. O que mostramos para dois lados, evidentemente, vale para o terceiro lado também. Vamos ver agora o que vem a ser a lei dos cossenos. Temos aqui um triângulo ABC qualquer. A lei dos cossenos diz que A2 igual a B2 mais C2 menos 2BC cosseno de alfa. Se você observar, isso aqui é o teorema de Pitágoras. Mas o teorema de Pitágoras só vale para triângulo retângulo. Quando o triângulo for um triângulo qualquer, você tem que lembrar desse acréscimo aqui. E uma observação importante, que dos três lados, o que fica isolado do lado esquerdo é aquele lado oposto ao ângulo que foi dado. Então, A e alfa, escrevemos aqui, são opostos. Nós vamos te mostrar essa lei dos cossenos. A demonstração da lei dos cossenos é extremamente simples. Nós traçamos aqui uma altura CH, dividimos o lado C em dois segmentos, um nós estamos chamando de M, o outro seria C menos M. Nesse triângulo retângulo ACH, tiramos o cosseno do ângulo alfa, que é o cateto adjacente M, pela hipotenusa B, está aqui, passa o B para cá multiplicando, você chega nessa relação. Aplicamos Pitágoras nesse triângulo e naquele. Hipotenusa ao quadrado, que é B ao quadrado, está aqui, é a soma dos quadrados dos catetos, M2 mais H2, está lá. E no triângulo de cá, a hipotenusa é o A e os outros catetos são H e C menos M. C menos M ao quadrado mais H ao quadrado. Desenvolvemos esse produto notável, quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Apareceu aqui um M2 mais H2, está lá, ó, é o B2, e depois o M nós substituímos e por B vezes o cosseno de alfa. Chegamos ali na lei dos cossenos. Depois nós vamos dar uma praticada nisso aí. O que vem a ser o radiano? Radiano é uma unidade de medida de ângulo ou de arco. Um arco ele pode ser medido em graus ou radiano. Para você ter um ângulo de 1 radiano, você teria que ter um arco com o mesmo comprimento do raio. Colocamos aqui três exemplos, uma circunferência de raio igual a 5 centímetros, por exemplo, e aqui eu peguei um arco de comprimento 5 centímetros também. Numa situação como essa, esse ângulo alfa aqui, ele mede 1 radiano. Nós fizemos a figura mais ou menos na escala. Eu vou te mostrar agora mesmo que 1 radiano é quase 60 graus, um pouco menos. Bom, nessa figura daqui, eu peguei um arco com comprimento igual a 10 centímetros, num raio de 5. Então, esse ângulo alfa aqui, em radianos, ele mede 2 radianos. Para cada arco de 5 centímetros, então, se daqui até aqui tem 5 centímetros, daqui até aqui mais 5, você teria então aqui 2 radianos. Se você tiver um arco com 15 centímetros, numa circunferência de 5 centímetros, para cada 5 você tem 1 radiano. Então aqui esse ângulo alfa seu será de 3
radianos. Se você generalizar o ângulo alfa, você vai pegar o comprimento do arco, que nós estamos chamando de L, e vai dividir pelo raio da circunferência. Se você usa essa relação para um arco completinho de 360 graus, você tem que o L seria o comprimento da circunferência, que é 2πr. Dividido por r, você cancela o r com r, 2π radianos. Então chegamos à conclusão que 2π radianos correspondem a 360 graus, ou π radianos, 180 graus. Ainda, se você quiser, 1 radiano seria 180 graus dividido por π, por 3,14, né? É o valor aproximado aí do π. Você vai chegar à conclusão que 1 radiano dá em torno aí de uns 57 graus. Com isso, nós finalizamos essa introdução ao estudo da trigonometria. Na próxima aula, vamos colocar em prática o que aprendemos aqui resolvendo uma série de exercícios. Então, até lá e um grande abraço.